O evangelho avança, progredindo entre todas as classes. O evangelho vai aumentando o número de discípulos em Jerusalém. O evangelho faz discípulos até entre os sacerdotes, até sacerdotes estão crendo no evangelho. E o evangelho progride graças à ação de homens como Estevão. Então nós temos isso aí nos versículos 7 e 8. O evangelho é como uma semente que vai frutificando e vai aumentando. Se você olhar no livro de Colossenses, veja aí na sua Bíblia, Colossenses, você vai ver como essa figura do evangelho crescendo, como uma semente que brota e vai se ampliando, você vai ver como essa figura é bastante comum. Vou dar só mais um exemplo, do modo como ele é usado. Colossenses 1, 5 e 6. Que fala assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, ele fala, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja aqui a figura de linguagem que ele usa. Ele fala que o evangelho em todo o mundo estava produzindo fruto e crescendo. Então, mais uma vez, o evangelho é comparado com uma planta ou uma semente que brotou e vai crescendo, crescendo, crescendo. E nós vemos isso aqui. Nós vemos o evangelho progredindo em Jerusalém, em todas as classes, fazendo com que os discípulos se multipliquem, fazendo com que sacerdotes creiam e fazendo com que o povo dele, aqui no caso o exemplo de Estevão, seja eficaz no testemunho do evangelho. O evangelho é assim, ele cresce, ele progride em todas as classes. É por isso que nós podemos descansar sabendo que o evangelho é indestrutível. Eu falei para vocês aí acerca das perseguições que as autoridades às vezes trazem contra o evangelho. A hostilidade das autoridades que vai crescendo ao ponto de chegar até a medidas bastante severas. Isso tudo é real, isso tudo acontece, aconteceu no passado, acontece hoje, acontecerá no futuro também. Mas é interessante notar o seguinte, essas coisas nunca fizeram com que o evangelho desaparecesse. Nunca, pelo contrário. Como nós vimos aí no capítulo 8, versículo 1, a perseguição fez o evangelho se expandir ainda mais. A perseguição fez com que o evangelho se espalhasse, saísse de Jerusalém e fosse por toda a Judéia e Samaria. Então, Deus usa essas coisas. A perseguição acaba sendo uma forma de fazer a semente se espalhar ainda mais e brotar ainda mais. É por isso que na transição do século II para o século III, houve um pastor chamado Tertuliano de Cartago, um escritor, um apologista chamado Tertuliano de Cartago, que ele falou o seguinte: o sangue dos cristãos é semente. O que ele quis dizer com isso? Quanto mais os cristãos são perseguidos, mais o evangelho brota. Por isso ele disse essa frase. Isso é uma frase famosa no meio da história, entre os historiadores da Igreja de Deus. O sangue dos cristãos é como uma semente. Ele cai na terra, o sangue dos cristãos cai na terra, ele vai se expandindo cada vez mais. É o que acontece aqui. A perseguição vai vir pesada, mas essa perseguição vai fazer o evangelho se espalhar ainda mais e alcançar ainda mais pessoas, e isso em todas as classes. No livro de Atos você vê essa lição. O evangelho se espalha em todas as classes.